Pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Como eu disse no vídeo anterior, eu estava lendo sobre a redoma. Eu parei para ler novembro de 63. Eu também fiz o vídeo, tá no YouTube. Bom, gente, eu não vou dar spoiler, mas sobre a redoma gira em torno basicamente da seguinte situação. De repente, uma cidade ela é cercada por uma redoma, por um campo de força, e ninguém consegue sair de dentro dela. A partir daí são geradas várias situações bastante tensas. Bom, quando eu comecei a ler sobre a redoma, eu devo dizer que eu não gostei muito da forma de narração que Stephen King adotou nesse livro. Isso é uma opinião pessoal minha. Eu já tinha reparado isso em Guerra dos Tronos. Ou seja, isso é referente à utilização da linguagem do escritor, tá? Eu não gosto quando um autor utiliza muito palavrão, principalmente quando o livro ele tem o ponto de vista da terceira pessoa, né? Ele é um narrador em terceira pessoa. Eu acho que em primeira pessoa, como o narrador também é personagem, tudo bem com relação a ele se expressar por meio do palavrão, né? Isso expressa raiva, isso expressa a emoção do que ele está sentindo naquele momento. Né? Outra coisa que me incomoda, descrição detalhada de cena de violência. Isso também eu acho que é um ponto negativo em Guerra dos Tronos. Eu acho que pode até ser descrita uma situação envolvendo um ato de violência, mas não é necessário assim se detalhar completamente a sua descrição. Bom, isso acontece em Sob a Redoma. Stephen King começa o livro utilizando muitos palavrões, escrevendo cenas muito violentas. Quer dizer, a impressão que tive é que ele queria chocar o leitor. E ele consegue. Né? São cenas muito chocantes do começo de Sob a Redoma. Eu fiquei muito chocado. Né? Outra coisa, Sob a Redoma, existe uma galeria de personagens muito grande aqui. Tá? Acho que são mais de 50 personagens. O grande problema é justamente esse. Alguns personagens passam quase que batido aqui no Sob a Redoma. Até mesmo eu senti falta, né? Uma coisa que eu já tinha comentado no vídeo do novembro de 63, é que eu senti um pouco de falta assim, na construção de personagens de Sob a Redoma. Eu acho que Stephen King poderia ter detalhado um pouco mais a respeito do herói, né, digamos assim, do livro, que é o Barbie. Ele poderia ter contado um pouco mais sobre ele. Alguns outros personagens também ele poderia ter se aprofundado mais. Então eu senti falta nisso, eu senti falta disso no Sob a Redoma. Basicamente, Sob a Redoma é uma situação de viés fantástico, mas que na verdade Stephen King quer falar uma coisa, né, que acontece muito dentro da cultura norte-americana, ou seja, como os americanos reagem quando eles estão diante de uma situação de isolamento, uma situação de perigo, eles reagem diante de uma coisa que a gente chama de estado de emergência, né? Ou seja, você precisa tomar atitudes drásticas para poder sobreviver. Isso o King já tinha explorado numa novela ou conto chamado O Nevoeiro, que foi adaptado para o cinema, e ele retoma em Sob a Redoma. Mas eu acho que em Nevoeiro ele faz isso de uma forma melhor. Né? Em Sob a Redoma, claro, os habitantes da cidade vão ficar isolados nessa situação, e alguns deles vão agir de uma forma muito estranha. Dentre eles, o vilão, que é o Big René. Na verdade, o que Stephen King me passa a impressão de dizer é o seguinte, é que para algumas pessoas o que vale é o poder. Né? Elas utilizam o terror justamente para manter o poder. De certa forma, a gente pode encontrar paralelos entre o Big René e o George W. Bush, que foi justamente o que ele fez nos Estados Unidos. Alguns dizem até que ele foi reeleito justamente porque a maioria dos americanos tinham medo que ele saísse e acontecesse alguma coisa terrível.
Então, através desse mecanismo do medo, digamos assim, de inquirir o medo nas pessoas, os políticos norte-americanos impõem o seu poder. É uma crítica social que Stephen King faz ao regime político, principalmente republicano. Né? Me parece que Stephen King é democrata, ele é a favor, já disse que é a favor do Obama, e a gente vê isso no Sob a Redoma. Também eu vi uma crítica social com relação ao sul dos Estados Unidos. Né? Existe o Big René, ele representa todo aquele ranço sulista, ou seja, ele é um homem que se diz virtuoso, ele se diz religioso, mas que por debaixo dos panos faz coisas muito erradas e coisas questionáveis. Né? Novamente, Stephen King, assim como em outras obras, ele vai tratar aqui do fanatismo religioso. E o fanatismo religioso como uma máscara de hipocrisia, né? Porque através da religião algumas pessoas utilizam isso como instrumento de poder, de manipulação. Isso pode agradar alguns e pode desagradar outros, né? Eu acho que Stephen King aqui ele exagera um pouco com relação a essa abordagem com relação à religião nos Estados Unidos, mas isso é uma opinião pessoal minha. Bom, gente, uma coisa que me incomodou um pouco em Sob a Redoma é que, apesar de ter esse viés fantástico, essa situação envolvendo justamente essa redoma, eu acho que ela não se resolve muito bem. Ela não me convenceu. Novamente, Stephen King retoma um motivo que aparece em outros romances dele, mas para mim ele faz isso de uma forma um tanto superficial, principalmente na parte final do romance. Eu acho que ele poderia ter explorado melhor, principalmente no clímax, né? Eu diria até que Sob a Redoma, até que ele é anticlimático no seu final. Acontece uma coisa que você não espera, então ele é um pouco anticlimático, e isso me decepcionou um pouco, né? Mas enfim, eu acho o livro interessante. Ele assim não me cativou tanto como Novembro de 63. Eu gostei mais do Novembro de 63, principalmente na construção de personagens, a situação que ele colocou ali no Novembro de 63, para mim me pareceu melhor resolvido do que Sob a Redoma. Ele meio que leva certos elementos ali da literatura fantástica meio na brincadeira, né? A gente pode até entender isso para reforçar o aspecto metafórico do romance, como uma crítica social aos Estados Unidos da atualidade, onde as pessoas estão muito paranoicas, sem perceber que por detrás desse medo, desse terror, né, isso piora ainda mais a situação, porque é através disso que os americanos são manipulados pelos seus políticos, né, principalmente os políticos do Partido Republicano. Né? Enfim, de modo geral, eu achei um bom romance, eu acho um livro interessante, né? Tem várias situações assim que conseguem prender a situação do leitor, mas eu devo dizer que eu fiquei assim, um pouco decepcionado no resultado final de Sob a Redoma. Né? E mais uma vez ressalto, não é um dos melhores livros do Stephen King. Para mim, o King já fez coisas muito mais criativas, muito mais originais e assim, muito mais interessantes como obras literárias. Tá certo? Bom, Sob a Redoma virou uma série da TNT, atualmente está sendo exibida. Eu assisti 2 episódios. Eu não gostei da adaptação, apesar dela ser assinada pelo Brian Vaughan, que é um roteirista de história em quadrinhos muito bom, que fez, dentre as obras que ele fez, tá Ex Machina, que tem muitos fãs, mas eu acho que ele errou a mão. Ele manteve a situação inicial, que é justamente Redoma, que envolve a cidade, mas ele modificou todo o resto. Ele criou novas situações. E eu assisti o 2º episódio e eu achei que algumas delas ficaram muito confusas. Né? Eu sei que parece que vai haver uma 2ª temporada da série, mas eu acho que não vai vingar, não vai ser tipo Guerra dos Tronos. Né? Eu acho que vai ter poucas temporadas, porque dificilmente eles vão conseguir sustentar toda a situação, eles vão conseguir recriar, digamos assim, todas as situações de tensão que estão descritas no livro do Stephen King. Tá certo, gente? Bom, essa foi a minha resenha referente a Sob a Redoma, do Stephen King.
Então, continuem mandando seus comentários, podem até mesmo fazer as suas críticas, tá? E mandem principalmente sugestões, tá certo? Então, até mais com outras